nos acompanhando nessa noite, que normalmente acha que é melhor para a gente dormir depois, que também faz com que a gente pense no nosso mundo, onde nós estamos aprendendo a nos melhorar, aprendendo aquilo que Jesus nos deixou no Evangelho. E uma das maneiras é acompanhando os nossos amigos em alguns lugares que pregam a palavra de Jesus. E essa casa é uma delas. E para isso eu convido a todos a fecharem os olhos, pensar: Deus, amigo Jesus, Espírito de luz, nossos protetores, aqueles que nos ajudam a seguir o bom caminho, aqueles espíritos que eram das nossas famílias, que eram dos nossos amigos, que já não estão aqui com nós, que também nos ajudam a trilhar o caminho do bem. Nós temos aqui para agradecer a Ti, Jesus, o Evangelho. Que cada um de nós consiga pegar um pouquinho de cada página, de cada ensinamento e coloque na sua vida. Que nós saibamos fazer o maior dos mandamentos de Jesus, que é fazer por próximo aquilo que nós queríamos que fizessem para nós. Que essa semana seja abençoada, que esse mês, que esse ano, que nós sejamos abençoados. E como eu sempre digo, que hoje eu seja melhor do que ontem e que amanhã eu seja melhor do que hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, meu amigo. Tudo contigo. Boa noite a todos. Sempre muito bom estar aqui. E na noite de hoje nós vamos falar sobre o que eu preciso fazer. Quando puxamos a responsabilidade da nossa vida material e espiritual, a gente começa a pensar sobre a nossa existência como um todo. E não é outro o intuito da noite de hoje. O nosso sentido de busca como seres humanos, o que a gente precisa para viver bem? Qual é realmente o nosso norte de pensamento? A gente quer paz, prosperidade, saúde, amor, tranquilidade. Basicamente é isso que a gente busca no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas relações humanas. É isso que a gente quer, é isso o nosso desejo. Afinal, quem é que não quer paz e tranquilidade? Afinal, estamos aqui nessa jornada, mas entendemos que temos uma complexidade de uma vida a seguir. E normalmente o que a gente encontra? Guerra, percalços financeiros, doenças, desamores, intranquilidade, sinalizados normalmente pelas angústias, pelas ansiedades e pelas dores da vida.
Aí a gente começa a se perguntar, mas peraí um pouquinho, mas afinal, o que eu estou fazendo aqui? Aquelas perguntas que ficam martelando na nossa cabeça e que na grande maioria das vezes a gente não entende o porquê, que parece que tem uma nuvem carregada num dia cinzento que só chove em cima da gente. E daí muitas vezes a gente olha para cima e diz assim, é só comigo essa parada? Será que é só comigo que está acontecendo isso? Porque nós temos esse comparativo vivo dentro da nossa esfera mental, porque todas as vezes nós nos comparamos com alguém que está melhor, não com alguém que está pior. E se a gente olhar para o lado, olha, que a gente vai ver um bando de coisa que está desarmonizada, um bando de coisa que não tem sentido, um bando de coisa que, se a gente olhar com profundidade um pouquinho mais, a gente vai ver que a nossa vida está um espetáculo. Hoje mesmo, no sinal, me chamou a atenção. Eu parei o carro, estava um rapaz fazendo malabares, e daí eu estava lá atrás, uns 4, 5 carros atrás da sinaleira, abriu a sinaleira, o pessoal abriu e ele estava no meio ali, né? Esperando que alguém recompensasse a arte da rua dele. Eu passei, ninguém deu nenhuma moedinha para ele, nada. Estava garoando, era por volta das 4 horas da tarde. E eu olhei assim para o rosto dele e eu vi uma tristeza profunda. Mas não era uma tristeza simples, não. Sabe aquela tristeza doída? Sabe quando tu olha para o rosto de um ser humano e ele não precisa dizer nada, ele não precisa chorar, nada, absolutamente nada. Mas tu vê que ali tem um sofrimento muito maior do que o teu entendimento. Aí eu estacionei logo após, eu olhei para trás porque aquela cena me chamou a atenção. Aí eu entendi. Logo ali, pertinho, da onde ele estava fazendo os malabares dele, estava uma senhora, uma criança de colo e uma outra criança que devia ter uns 3 anos. Estava ali a dor daquele ser humano. Só que a gente fica fazendo comparativos, né? Da nuvenzinha que está chovendo só em cima da minha cabeça, né? E daí fica a pergunta, o que eu preciso fazer? Quando a gente se dá conta da nossa jornada espiritual nessa vida, a gente também se dá conta que tem 2 coisas importantíssimas que a gente precisa desenvolver ou aprender ao longo dessa jornada. Uma delas é resignação. Palavra bonita, que diz mais ou menos o seguinte, não interessa os coices que a vida vai te dar, mas interessa como você vai responder a isso. Tem uma frase de Jean-Paul Sartre que eu adoro, é um filósofo francês, que ele diz assim, não interessa o que a vida fez com você, o que interessa é o que você fez com o que a vida fez com você. E ele não era espírita. Para nós a carga é maior ainda. Porque se a gente está aqui, a gente está buscando algo mais significativo na nossa jornada. E daí mais uma vez a pergunta, o que eu preciso fazer? Eu tento tratar aqui, e daí venha o porquê do tema da noite de hoje, é o encontro de Paulo com Jesus. Paulo foi perseguidor de Jesus. E daí ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus e consegue entender um pouquinho daquele movimento crístico que acontecia, ele se deu conta que ele estava errado. Ele se deu conta que a maneira como ele conduzia a vida dele não tinha mais sentido de ser. E ali teve uma grande transformação. E quando a gente está errado, porque ele sentiu que ele estava errado naquele momento. E quando ele sentiu que ele estava errado naquele momento, ele também entendeu que a vida dele, a partir daquele momento, seria uma vida completamente diferente. Como se ele morresse e renascesse
dentro da mesma esfera de vida, uma pessoa completamente diferente, reformada, em instantes. Já pensou isso para nós? Será que a gente ia ter realmente resignação para aguentar um tranco desses? Será que a gente verdadeiramente, ao se dar de cara com Jesus, como é que a gente ia encarar isso, né? Como seria isso? O que será que a gente ia dizer para ele? Ou já ia começar já num pedido de perdão, né? Que seria o mais lógico, né? Encontrou com Jesus, perdão. Olha, eu estou tentando. A gente já ia começar a se justificar, porque não ia ter argumento possível para estar na esfera da frente de Jesus para conversar com ele. Pois é, imagina isso. É uma outra vida dentro da própria vida. E foi isso que aconteceu. Mas nesse momento, quando a gente entende que a gente está errado, tem duas coisas que ficam claras: culpa e medo. Culpa pelo erro. A gente vai se dar conta. E medo de seguir em frente. Ou medo de dar o braço a torcer. Ou ainda, medo de deixar o orgulho de lado e realmente pedir perdão. Medo. Medo que vai ficar borbulhando na nossa cabeça. Medo que vai nos paralisar. Medo que não vai deixar que a gente saia de casa num dia mais friozinho, que nem hoje, né? Vamos deixar semana que vem. Previsão do tempo está melhor. E daí a gente fica em casa. E não faz muitas vezes o que tem que fazer. Já pensou nisso? E tudo isso está atrelado ao nosso apego. Tem uma coisa que a gente sabe, né? Que a nossa, ao menos aqui para nós espíritas, né? Que a nossa vida realmente é a vida espiritual. Isso fica claro para todos nós. O problema é terminar a vida material hoje. Como é que eu vou deixar? Eu sou apegado naquela minha camiseta, aquela que está surrada, que a minha esposa quer botar fora. Porque ela não aguenta mais ver aquela camiseta, mas ela está lá. A gente tem apego por aquele chinelo velho. A gente tem apego por aquele sapato que já não dá mais para andar. O coitadinho já está torto, né? E a gente tem apego. E daí para as minhas amigas mulheres, né? Imagina, deixar a bolsa cheia de coisa dentro. E a gente precisa deixar. E daí, como é que seria a nossa desencarnação se ela acontecesse nesse segundo? O que a gente ia deixar para trás? A gente ia deixar para trás culpa, a gente ia deixar para trás arrependimento de não ter feito alguma coisa, de ter pedido perdão e assim por diante. Me recordo de uma passagem do Dr. Roberto Chiniachik, que também é palestrante, e ele, durante muito tempo, trabalhou com pacientes terminais. E ele contava a história dele como médico, com esses pacientes, que as únicas coisas que essas pessoas queriam lá no finalzinho da vida delas era dar a mão para alguém para não morrer sozinho. Era pedir perdão para um filho, para uma mãe, para um pai, para um irmão. Era abraçar alguém naquele instante, que sabia, porque a gente sente que a gente está indo embora. A gente sente que esse corpo material ele vai findar. E ele dizia que a única coisa que aquelas pessoas queriam era isso. E daí a gente consegue entender um pouco da esfera do apego que nós temos com a nossa resoluta vida terrena. O problema é deixar para trás, né? O que a gente vai deixar para trás? O que a gente anda deixando para trás? O que será que a gente está deixando de fazer? Aí mais uma vez a pergunta, o que eu preciso fazer? Porque nós somos mestres na orientação dos outros. Já notaram isso? Como a gente é bom de orientar outras pessoas. É incrível. Nós temos a resposta exata, concisa, determinante para qualquer caso, para qualquer pessoa. E o pior, a gente se especializa tanto
tanto na arte do aconselhamento aos outros que as pessoas vêm conversar com a gente. O problema é que a gente aconselha com uma maioridade espiritual fantástica. O problema é que a gente deixa de fazer. Aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Mais uma vez, o que eu preciso fazer? Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava, solícito, não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços como homem, entregando-se a Jesus de alma e corpo. Como um pequenino servo, interroga com humildade o que deseja um mestre da sua cooperação. Senhor, o que quer que eu faça? A pergunta de Paulo para Jesus. A iluminação espiritual, que é o nosso caminho como espíritas, porque o espiritismo como um todo ele é fantástico. Só tem um problema, somos nós, os espíritas. A iluminação espiritual ela é intransferível. Nós podemos expressá-la, divulgá-la, através dos nossos comportamentos diários. Através das nossas vibrações, das nossas conexões humanas. Mas é a experiência diária, nas mínimas relações humanas, que vai realmente nos levar ao caminho que a gente preza, ou que almeja, ou que ainda deseja. É por isso que Emmanuel escreve no prefácio do livro Nosso Lar: em verdade, todos precisamos de espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. O recado é claro. A espiritualidade é o que você faz com o espiritismo. A espiritualidade é o que o espiritismo mudou dentro de você. É a transformação que você experimentou dentro do espiritismo. E podemos nós todos passarmos 10, 20, 30, 50 anos, inclusive com um consolador debaixo do braço, sem ter nenhuma transformação. Assim como nós podemos botar em prática, real e verdadeira, a espiritualidade como um todo nas mínimas relações. Tem nesse livro Minutos com Chico Xavier, na página 123. É um livro fantástico. E diz o seguinte, para a gente entender aonde que a gente vai, ou ainda entender a nossa real tarefa. No Espiritismo, a pessoa que tem que começar estudando nos grandes livros e também lavando as privadas. Trabalhando, ajudando os que estão com fome, lavando as feridas de nossos irmãos. Se não tivermos coragem de ajudar na limpeza de um banheiro, de uma privada, nós estaremos estudando os grandes livros da nossa doutrina em vão. Chico Xavier. Mais adiante, se eu fosse esperar melhores condições espirituais para servir até o presente momento, eu não teria nem começado. Mas a gente espera, né? Somos seres perfeccionistas. Estava fazendo um processo seletivo de uma empresa, perguntei para a pessoa, qual é o teu defeito? Eu sou perfeccionista. Tem mais algum defeito? Eu sempre chego antes no trabalho. Estava vendendo uma ideia para mim, né? Eu quase comprei. Em busca da paz. A paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Joana de Ângeles. Eu estou passando algumas coisas que eu deixei aqui para a gente parar e pensar. Perigos da rebeldia. Todos nós, sem exceção, somos rebeldes em algum momento. Vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Todo dia um suicídiozinho.
um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Dessa forma, atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós este suicídio lento e indireto. Chico Xavier. E para completar, para não deixar vocês mais no estado assustado pela carinha de vocês, você está casado com seus sonhos? Deus permitiu nessa encarnação que eu me casasse com o Espiritismo. Os livros são os meus filhos. Chico Xavier. Aí a gente para pensar o que a gente precisa fazer desse conhecimento todo que a gente tem, a não ser colocar em prática, desde a privada, como foi mencionado, até nos atos mais belos que o nosso coração, a nossa alma pode expressar, mas que enrijecidos pela vida cotidiana, que nós nos enganamos porque é uma vida ilusória, porque a real vida não está aqui, mas se apresenta dessa forma para a gente, para que nós possamos de verdade refletir e pensar sobre a nossa jornada humana e espiritual, acreditando muitas vezes que a nossa jornada é só humana e não espiritual, e na verdade é uma jornada espiritual. E a vida é muito curta para ser pequena. Benjamin Disraeli. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a gente ainda pequene mais, o que já é pouco, num tempo diminuto, sobre todas as nossas aquelas coisas que a gente traz para nós, aquelas coisas que a gente vai acumulando dentro de nós, dentro da nossa psique, acreditando que a vida muitas vezes está usando de uma nuvem carregada sobre somente nós, sem olhar para o lado, olhando única e exclusivamente para o nosso lado mais egoísta. E nós estamos vivendo um tempo em que, quando alguém está precisando de ajuda, primeiro a gente sai filmando para depois pensar em ajudar. Estamos vivendo um tempo tão maluco que nós não conseguimos mais ver as expressões das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo tão maluco que quando você percebe que alguém está com algum problema, você deixa para perguntar no outro dia, que talvez tenha aliviado um pouco o problema daquela pessoa. Porque eu já estou cheio de problema, vou ainda perguntar o que está acontecendo com aquele ser humano? E assim a gente vai vivendo, enclausurados dentro de nós mesmos, em virtude de tudo que já vivemos e de tudo que enrijecemos no nosso humano, refletindo na nossa jornada espiritual. Precisamos acordar o nosso espírito todo dia, porque a grande maioria de nós, está anestesiado ou ainda desacordado. E mesmo quem acredita que todo dia acorda o seu espírito para a vida espiritual que temos, todo dia a gente precisa acordar a nossa vontade de fazer a diferença, não só na nossa vida, como na vida daquelas pessoas ao nosso redor. Não foi diferente para Kardec. Traçando um paralelo, ontem, dia 18 de abril, nós completamos 166 anos de doutrina espírita. Kardec, até os 52 anos, era um professor. E era uma alma adormecida até os 52 anos, quando ele foi convidado em Paris para ver umas mesas girantes. E lá, nesse evento, nesse momento, conforme relatos, lá foi o despertar dele, aos 52 anos. Quando ele despertou, quando aquelas imagens para ele já traziam alguma coisa, e daí sim foi revelado que ele seria o codificador. Fica de novo a pergunta, né?
o que eu tenho que fazer. Eu sempre falo nas minhas palestras, fora dos centros espíritas, mas eu sempre falo que o game não é contra os outros. O game é contra você mesmo, todo santo dia. Quando você precisa acordar sua alma, você não sabe nem como começar. Quando você precisa fazer mais, quando você precisa parar e prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. Quando você precisa de verdade, dar o braço a torcer, porque naquele momento você estava errado, estava errada. Orgulho, ego, resignação, ressignificação. De momentos, de episódios, de tudo. Porque senão eles são recalcitrantes na nossa alma. Ficam empedrados ao longo do tempo. E nós não viemos aqui para daqui a pouco virarmos pedregulhos de nós mesmos diante de uma vida que nos foi ofertada e que a gente combinou. Tudo, nós combinamos. Tinha lá uma mesa, a gente combinou. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tinha uma lista de coisas para fazer aqui. E daí, por causa da nossa psique, por causa da nossa vida, por causa dos desafios, por causa dos perrengues que a gente passou, a gente meio que esquece isso aí, deixa para um segundo momento, né? Eu já tenho problema demais para resolver nessa vida. Isso aí eu vou deixar para outra vida. Melhor começar agora. Ao menos é o que nos deixam claro a espiritualidade. Mais uma vez, paz, serenidade, amor são valores imperecíveis. E que fica claro nos seguidores de Jesus. Eles exalavam uma paz, uma tranquilidade, um amor que era incomum para a época. Se era incomum para eles, imagina hoje. Eu gosto sempre de usar uma expressão: nada nem ninguém me estressa, a não ser que eu permita. O problema é que a gente permite intranquilidade. O problema é que a gente permite, ao invés da paz, guerra. E a gente fica sempre nessa angústia, nessa ansiedade. Angústia do hoje e ansiedade pelo amanhã. E assim a gente vai vivendo. Mas esses valores são os valores imperecíveis que nós viemos buscar aqui. E sim, é possível. Se era possível há 2000 anos atrás, hoje, com todos os recursos, com todos os conhecimentos, é muito mais possível. O problema é que a gente acha que não. E daí, no livro dos Espíritos, no capítulo 2, pergunta 132, da encarnação dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E a gente já entendeu que é relativa essa perfeição. Para alguns é expiação e para outros uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Tudo aquilo que vem na nossa direção que a gente não gosta. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, um corpo. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Resignação. Recado claro. Seguir em frente. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você faz com o que a vida fez com você. E aí, pode ser aqui, no centro espírita, pode ser em qualquer lugar. Mas a gente vai precisar ressignificar momentos, refazer a nossa caminhada,
E além de tudo, apesar de entender que tem uma nuvenzinha em cima da nossa cabeça, seguir em frente, resignado, resignada. É aquele negócio. Muitas vezes aguentar os golpes da vida não é tão simples, mas é possível e é o caminho para a iluminação. Eu espero, do fundo do coração, que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje. Não era outro o propósito desse momento. Gratidão.